Você acredita que está no controle da sua vida, das suas escolhas, dos seus caminhos. Acredita que a pessoa que fala, decide, escolhe e reage é totalmente você. Mas a maior parte da sua existência acontece em uma camada a que você não tem acesso consciente. É ali, nesse território silencioso, que decisões são tomadas antes de você perceber que pensou nelas. Jung dizia que aquilo que você chama de eu é apenas uma pequena parte da sua psique, como a ponta visível de um iceberg imenso que se estende muito além do que você consegue ver. E é nesse lugar oculto que vive a sombra, tudo aquilo que você rejeita, esconde, reprime ou simplesmente não consegue admitir que existe dentro de si. A sombra não é um monstro escondido, nem um inimigo que precisa ser destruído. Ela é formada por impulsos, medos, traços, desejos e emoções que você não conseguiu integrar à própria identidade. E porque foram empurrados para longe da consciência, eles se tornaram forças autônomas, influenciando silenciosamente a maneira como você se comporta. Você pode acreditar que está escolhendo alguém, reagindo a uma situação ou defendendo um ponto de vista racional, mas muitas vezes é apenas a sombra usando você como veículo para expressar o que foi reprimido. Quando você perde o controle sem motivo, quando reage de forma exagerada, quando repete padrões que já jurou abandonar, é ela quem está conduzindo. É desconfortável admitir que não somos tão conscientes quanto imaginamos. Você pode passar anos acreditando que tem clareza sobre quem é, quando na verdade está vivendo impulsos, inseguranças e crenças enterradas. Pessoas que se definem como calmas podem esconder explosões de raiva reprimida. Pessoas que se dizem fortes podem esconder medos profundos que nunca tiveram coragem de encarar. E pessoas que aparentam ser gentis e compreensivas podem carregar ressentimentos tão antigos que já se tornaram parte da estrutura emocional. Cada uma dessas características recusadas, negadas ou ocultas vai sendo empurrada para um canto interno, criando um acúmulo de tudo o que você não aceita ver em si. A verdade é que você não controla a sombra justamente porque não a enxerga. E o que vive escondido encontra maneiras criativas de se manifestar. Às vezes, ela surge em um comentário sarcástico que você não planejou fazer. Outras vezes, aparece como uma escolha que depois você não consegue explicar. Muitas vezes, ela se expressa através de comportamentos que você mesmo considera autossabotagem, atrasar decisões importantes, buscar relações que machucam, entrar em conflitos desnecessários ou se colocar repetidamente em situações que você racionalmente sabe que deveria evitar. A sombra se manifesta através desses pequenos movimentos que escapam da sua vigilância. Não saber quem você realmente é não significa falta de inteligência ou fragilidade. Significa apenas que você está vivo. Todo ser humano carrega dentro de si partes que não vê, fragmentos que não foram integrados, memórias escondidas, impulsos esquecidos. A consciência é limitada, e tudo aquilo que ultrapassa essa fronteira torna-se material da sombra. Por isso, quanto mais você tenta se definir de forma rígida, mais ela cresce. Quanto mais você diz eu nunca faria isso, maior a chance de um dia fazer exatamente aquilo. Quanto mais tenta provar que é totalmente bom, totalmente coerente, totalmente estável, mais as partes ocultas ganham força para equilibrar essa imagem. A sombra não é o lado escuro, ela é apenas o lado não iluminado. E essa diferença é essencial. O que vive na sombra não é, por natureza, negativo. Muitas vezes, ali estão talentos, forças, capacidades e até aspectos da personalidade que poderiam enriquecer sua vida, mas que foram reprimidos porque alguém disse que eram errados, inadequados ou indesejados. O problema não é o que está na sombra, mas o fato de você desconhecer esse conteúdo. Pois o que você não conhece, controla você. E esse controle silencioso molda suas reações, suas relações, suas escolhas e até sua percepção de mundo. Reconhecer isso é o primeiro passo. Admitir que há algo dentro de você que vive nas entrelinhas, tomando decisões enquanto você acredita estar no comando, é o começo de um processo de transformação profunda. A sombra está sempre presente, esperando o momento de se expressar. Ela se manifesta em lapsos, impulsos, projeções, medos e atrações inexplicáveis. E quanto mais você ignora sua existência, mais espaço ela ocupa na sua vida. A questão não é se você tem uma sombra, isso é inevitável. A verdadeira questão é, até que ponto ela está dominando as escolhas que você acredita estar fazendo de forma consciente. E para entender por que essa força interna tem tanto poder sobre você, é necessário voltar ao começo, ao momento em que ela foi criada, ao instante em que tudo aquilo que você rejeitou começou a se acumular dentro de si. É por isso que, antes de compreender como a sombra age, precisamos compreender como ela nasce.
A sombra não surge de repente. Ela é construída aos poucos, como um depósito silencioso onde você guarda tudo aquilo que não pode mostrar, não pode sentir, não pode admitir. E quase sempre esse processo começa na infância, quando você ainda não tinha linguagem para explicar o que sentia nem maturidade para entender o que estava vivendo. Jung dizia que a formação da sombra é inevitável porque todos nós, em algum momento, precisamos nos adaptar ao mundo, e essa adaptação sempre cobra um preço. A criança percebe rapidamente quais partes de si são aceitas e quais são condenadas. Aprende a esconder aquilo que causa rejeição e exagera aquilo que lhe traz afeto. Assim, sem perceber, vai moldando uma versão aceitável de si e abandonando o restante. Talvez você tenha crescido em um ambiente onde expressar raiva era proibido. Sempre que sentia indignação, desapontamento ou frustração, alguém dizia para se calar, se controlar ou não fazer drama. E então você aprendeu a engolir tudo. A raiva não desapareceu, apenas desceu para a sombra, onde se transformou em irritação acumulada, impaciência, ressentimento ou explosões repentinas na vida adulta. Talvez você tenha vivido o oposto, um ambiente onde expressar medo era motivo de humilhação. Chorar era sinal de fraqueza. A fragilidade era proibida. Então você aprendeu a fingir força o tempo todo, empurrando suas inseguranças para dentro de si até que elas se tornaram ansiedade silenciosa, travas inexplicáveis, hesitação diante de escolhas importantes. A sombra também nasce das expectativas impostas. Crianças que escutam "você é tão responsável, você é tão inteligente, você é tão forte" aprendem a reprimir tudo o que não combina com essa imagem. A necessidade de corresponder transforma aspectos naturais da personalidade em peças encaixotadas. O que não cabe no elogio é escondido. O que ameaça a aprovação é silenciado. Com o tempo, a pessoa se torna prisioneira da própria máscara, e tudo o que não se ajusta fica guardado no inconsciente. Feridas não curadas, críticas constantes, comparações, traumas, punições desproporcionais, tudo isso empurra fragmentos do seu ser para um espaço interno onde você não retorna mais. E cada vez que você diz "não posso ser assim, isso não é coisa minha, não quero sentir isso", a sombra cresce. Ela cresce quando você mente para si mesmo sobre seus limites. Cresce quando você finge não estar magoado. Cresce quando você culpa o mundo por algo que, na verdade, nasceu de um medo antigo. Cresce até se tornar grande o suficiente para influenciar seus comportamentos de forma quase automática. O mecanismo é sempre o mesmo. Aquilo que você rejeita em si não desaparece, apenas muda de lugar. A mente consciente tenta se livrar de emoções incomodas, mas o inconsciente as armazena, preserva e, em algum momento, devolve. O problema é que essa devolução não acontece de forma suave. Ela acontece na forma de impulsos que você não entende, de comportamentos que contradizem seus valores, de crenças que você repete sem saber de onde vieram. A sombra age como um eco das partes de você que nunca foram ouvidas. Quanto mais tempo ficam caladas, mais alto gritam quando finalmente encontram uma brecha. É por isso que muitas pessoas passam a vida tentando controlar tudo e todos. O controle externo é apenas um reflexo do descontrole interno. Quem tenta dominar o mundo ao redor, na verdade, tenta evitar olhar para dentro. A sombra se fortalece justamente quando você tenta se proteger dela. É como tentar esconder algo em um quarto escuro e trancar a porta, acreditando que, enquanto não olhar, o objeto deixará de existir. Mas a cada ano, esse quarto se enche mais e mais. E o que está trancado lá dentro não quer permanecer esquecido para sempre. A sombra também se forma a partir de aspectos positivos. Você pode ter reprimido sua coragem porque aprendeu a ser comportado. Pode ter reprimido sua criatividade porque disseram que era inútil. Pode ter escondido sua sensibilidade porque ensinaram que sentir demais era algo vergonhoso. A sombra guarda não apenas seus medos, mas também seus talentos perdidos. Não apenas suas dores, mas também suas possibilidades. O que está ali não é necessariamente escuro, é apenas invisível. E, ainda assim, tudo isso que você enterrou continua ativo. Continua influenciando suas preferências, seus medos, seus desejos, suas escolhas. Continua moldando o tipo de pessoa que te atrai, as situações que você repete, os problemas que voltam a aparecer. A sombra não é estática. Ela se movimenta como uma força viva e silenciosa que reage conforme sua vida se desenvolve. E quase sempre ela age sem permissão, porque tudo o que está escondido tenta, de algum modo, voltar à consciência. É por isso que, em determinados momentos da vida, mesmo sem entender por quê,
você sente que algo dentro de si está pedindo para ser visto. E é justamente a partir desse pedido silencioso que começam a surgir os sinais mais claros de que a sombra já não é apenas um depósito de memórias e emoções esquecidas, ela está assumindo o controle das decisões que você acredita estar tomando de maneira consciente. E é quando esses sinais se manifestam que você começa a perceber que não está mais apenas vivendo, está sendo conduzido. Há momentos na vida em que você diz para si mesmo: eu não sei por que fiz isso. E normalmente fala isso depois de uma atitude que não combina com a imagem que você tem de si. É nesse instante que a sombra aparece. Ela se manifesta quando você age antes de pensar, quando reage antes de compreender, quando sente algo que não consegue justificar. A sombra não precisa de permissão, ela se infiltra nos momentos de vulnerabilidade, nas brechas emocionais, nos impulsos rápidos que escapam da sua máscara consciente. E é assim que ela começa a controlar suas escolhas, não de uma vez, mas pouco a pouco, sempre pelas laterais, sempre pelas partes que você menos observa. Você percebe que a sombra está no comando quando começa a repetir padrões que já prometeu abandonar. Relacionamentos que começam iguais e terminam iguais, sempre com o mesmo tipo de dor, sempre com a mesma sensação de déjà vu emocional. Você acredita que está escolhendo pessoas diferentes, mas é a mesma ferida dentro de você escolhendo o mesmo tipo de dor porque ela reconhece naquele cenário uma familiaridade antiga. A sombra adora o que é conhecido, mesmo quando é destrutivo. Ela prefere um sofrimento previsível a um novo começo incerto. Por isso, você retorna às mesmas histórias como se fosse puxado por um imã invisível. E não se trata apenas de relações. Pense nas vezes em que você teve uma oportunidade importante e decidiu esperar um pouco mais. Pense nos dias em que sabia exatamente o que precisava fazer, mas encontrou uma desculpa perfeita para adiar. Isso parece falta de disciplina, mas muitas vezes é a sombra sabotando sua própria expansão. Ela teme o desconhecido, teme o que exige mudança, teme tudo o que ameaça romper a zona emocional em que ela aprendeu a sobreviver. A sabotagem é um dos seus sinais mais claros. Quando você se aproxima de algo que te faria crescer, é exatamente nessa hora que surgem distrações, cansaço, desânimo, medo súbito, ou uma certeza estranha de que não é o momento. Outro sinal da sombra é a reação exagerada. Uma palavra que dói mais do que deveria. Um comentário que provoca uma irritação desproporcional. Uma pequena atitude que acende dentro de você uma chama antiga, como se alguém tivesse tocado um ponto invisível. A sombra vibra nesses gatilhos porque são portas abertas por onde ela pode escapar. Quando sua raiva explode sem motivo, quando seu ciúme aparece de forma irracional, quando sua insegurança toma conta em situações simples, não é o presente que está falando, é uma parte do passado que você ainda não olhou de frente. E talvez o mais comum seja a projeção, quando você enxerga nos outros aquilo que vive negando em si. É quando você acusa alguém de ser arrogante, mas não percebe a própria necessidade silenciosa de superioridade. É quando critica os outros por serem frágeis, mas não admite a própria vulnerabilidade. É quando se incomoda profundamente com atitudes alheias que, de alguma forma, espelham partes suas rejeitadas. A projeção é a linguagem favorita da sombra porque permite que ela se expresse sem que você perceba que é sua. Você acredita que está descrevendo o outro, mas na verdade está descrevendo aquilo que tentou esconder de si mesmo. A sombra também se revela nos momentos em que você sente que está vivendo no piloto automático. Você faz escolhas sem pensar, aceita situações que não te fazem bem, repete velhos hábitos como se estivesse sendo empurrado por uma força que não consegue controlar. Há uma sensação de que algo dentro de você está puxando os fios, movendo as peças, conduzindo a narrativa. E essa sensação não é uma ilusão. O inconsciente realmente age antes da consciência, moldando percepções, preferências e reações antes que você consiga formular um pensamento racional sobre elas. E é justamente por isso que a sombra consegue influenciar tanto. Ela age onde você não olha. Ela se aproveita dos seus silêncios, dos seus medos, das suas fraquezas negadas. Ela se alimenta das emoções que você não reconhece e das partes da sua história que você preferiu esquecer. E quando você não presta atenção nesses sinais, quando não os leva a sério, quando os trata como simples coisas da vida, a sombra se fortalece. Ela entende que você não está pronto para vê-la, e continua operando nas sombras. Mas é quando observamos mais de perto os relacionamentos que a sombra revela seu poder de forma mais profunda. Porque é nas conexões humanas, especialmente nas mais íntimas, que ela encontra o palco perfeito para se expressar.
É ali que ela revive velhas feridas, repete padrões emocionais e escolhe, silenciosamente, quem você atrai, quem você evita e por quem você se deixa levar. E é exatamente nesse território, o dos vínculos, das escolhas afetivas, das relações que se repetem, que a sombra mostra seu domínio com mais força. É para lá que seguimos agora. Os relacionamentos são o espelho mais implacável da sombra. É neles que nossas feridas mais antigas despertam, que nossos medos ganham forma e que nossos padrões se revelam com clareza. Você pode passar anos acreditando que escolhe as pessoas com base em afinidades, valores ou sentimentos profundos, mas muitas vezes quem está escolhendo é uma parte de você que age sem pedir permissão. A sombra se aproxima de determinados tipos de pessoas porque pressente, nelas, algo familiar, e o familiar sempre chama, mesmo quando machuca. Ela reconhece, nas atitudes alheias, fragmentos das experiências que você viveu na infância, especialmente aquelas que ficaram mal resolvidas. E por isso, sem perceber, você acaba buscando nos outros o mesmo tipo de amor, rejeição, atenção ou conflito que aprendeu a vivenciar anos antes. Não é coincidência quando você se sente atraído repetidamente por pessoas emocionalmente indisponíveis. Esse padrão não nasce no presente, ele é apenas o eco de um vínculo antigo, de alguém que não soube te oferecer presença, validação ou segurança quando você mais precisava. Sua sombra tenta, de maneira inconsciente, corrigir o passado escolhendo, de novo, alguém que não pode te dar o que você deseja. Ela acredita que, se desta vez você conseguir ser visto, ser amado ou ser escolhido, finalmente a ferida será fechada. Por isso se aproxima de situações que reproduzem a dor original. É uma busca por reparação que, ironicamente, acaba abrindo ainda mais a mesma ferida. Da mesma forma, a sombra faz você rejeitar pessoas que poderiam te oferecer estabilidade, reciprocidade e cuidado genuíno. Esses vínculos te assustam porque exigem que você se abra, que confie, que abandone mecanismos antigos de defesa. A sombra teme aquilo que ameaça suas narrativas internas. Se você cresceu aprendendo que amor é luta, que afeto é conquista, que presença é instável, alguém que oferece segurança pode parecer estranho demais. O que deveria confortar, assusta. O que deveria acolher, incomoda. E assim você se afasta de quem poderia te curar e se aproxima de quem reativa o que nunca foi resolvido. A sombra também se manifesta na forma como você interpreta as atitudes das pessoas. Um silêncio pode ser sentido como rejeição, mesmo quando não é. Uma crítica pode ser percebida como ataque, mesmo quando não há intenção de ferir. Uma discordância pode acionar medo de abandono. A sombra transforma o presente em palco para velhas histórias. Você não reage a quem está diante de você, mas ao rosto de alguém que já ficou para trás. Pessoas diferentes acabam recebendo respostas emocionais que não lhes pertencem. E assim, sem perceber, você age como se estivesse vivendo uma repetição eterna do passado. Outro fenômeno comum é a idealização. A sombra projeta no outro tudo aquilo que você desejava encontrar em si mesmo, e então se apaixona por uma fantasia, não por uma pessoa real. Isso acontece porque, ao negar partes suas, você começa a procurá-las nos outros. Busca neles a sua coragem reprimida, sua sensibilidade silenciada, seus desejos ocultos. E quando encontra alguém que aparenta possuir essas qualidades, sua sombra tenta se unir a essa pessoa como quem tenta recuperar algo perdido. Mas a idealização sempre cobra seu preço. Cedo ou tarde, você percebe que o outro não pode carregar o peso do que você não reconhece em si. E há também o oposto, a desvalorização. Quando alguém desperta em você uma parte que você teme ver, a sombra tenta afastá-lo. Você começa a criticar detalhes irrelevantes, a enxergar defeitos inexistentes, a criar barreiras emocionais. Tudo isso para evitar entrar em contato com aspectos internos que você não quer encarar. Relações que poderiam florescer são interrompidas por medo, por insegurança, por hábitos emocionais que funcionam como muros invisíveis. A sombra prefere mantê-lo preso ao que é familiar do que permitir que você avance em direção ao desconhecido emocional. E o mais impressionante é que a sombra não escolhe apenas pessoas, ela também molda a forma como você age dentro das relações. Talvez você seja alguém que sempre tenta agradar, que evita conflitos a qualquer custo, que se anula para não decepcionar ninguém. Isso não é gentileza, é medo antigo de perder amor. Talvez você seja alguém que se afasta automaticamente quando começa a sentir algo profundo, porque aprendeu que proximidade significa dor. Talvez você seja alguém que repete comportamentos que viu quando era criança, mesmo sabendo que eles te machucam. Em todos esses casos, não é você quem está decidindo,
É a sombra revivendo sua própria história. Os relacionamentos funcionam como espelhos justamente porque mostram o que você não quer ver. Cada pessoa que entra na sua vida desperta algo dentro de você, e a sombra se revela exatamente nesses despertares. Ela atrai, repele, idealiza, distorce, empurra você para certos caminhos e afasta de outros. E quando você não percebe esse movimento, acaba acreditando que os problemas estão sempre nos outros, quando na verdade estão nos cantos escuros da sua própria psique. Mas para compreender completamente esse processo, é preciso ir além da escolha dos vínculos. É preciso entender como a sombra molda suas decisões diárias, seus impulsos, sua forma de agir consigo mesmo, suas crenças sobre quem você é e quem pode se tornar. Porque se ela é capaz de influenciar seus vínculos mais íntimos, também é capaz de guiar cada passo que você dá, mesmo nos momentos em que você acredita estar totalmente consciente. E é exatamente essa dimensão mais profunda, a sombra decidindo sua vida como um todo, que começamos a explorar a seguir. À medida que você começa a enxergar os padrões da sua sombra com mais nitidez, algo curioso acontece. A sensação de azar, de destino, de as coisas sempre darem errado, começa a perder força. É como se a névoa que cobria o caminho começasse a se dissipar. Mas esse processo exige algo que poucas pessoas estão realmente dispostas a enfrentar: a responsabilidade emocional. Porque, no fundo, admitir que a sombra influencia suas escolhas significa reconhecer que você tem mais controle sobre sua vida do que imaginava, e isso pode ser assustador. A sombra adora quando você acredita que é vítima das circunstâncias. Porque, enquanto você aponta para fora, ela continua tomando decisões silenciosas por dentro. Ela decide quem você acha que merece amar. Ela decide quais riscos você evita. Ela decide o que você chama de intuição, quando na verdade é apenas medo disfarçado. Mas quando você começa a assumir responsabilidade, começa a roubar dela esse poder. Aos poucos, você deixa de ser movido por impulsos inconscientes e passa a fazer escolhas conscientes, mesmo que pequenas. E aqui está a verdade que quase ninguém te conta: assumir responsabilidade não é culpa, não é autocondenação, não é se torturar por erros antigos. É o contrário. É finalmente reconhecer que você só repetiu padrões porque não tinha consciência deles. É entender que, enquanto a sombra estiver escondida, ela age sozinha, mas quando você a vê, ela enfraquece. E isso muda tudo. Porque, pela primeira vez, você começa a perceber que não é sua história que te controla, é sua falta de consciência dela. A responsabilidade emocional é a ponte entre o passado e o futuro. Enquanto você diz não tive escolha, a sombra age. Mas quando você começa a dizer agora eu entendi o que estava me guiando, algo poderoso acontece dentro de você: espaço. Espaço para novas respostas, novas atitudes, novas percepções sobre si mesmo. E é nesse espaço que você começa a perceber sinais que antes ignorava, padrões que antes eram invisíveis, emoções que antes pareciam apenas reações automáticas. E, ainda assim, assumir responsabilidade não significa que tudo vai se transformar de um dia para o outro. A sombra não desaparece apenas porque você a reconheceu. Ela continua tentando te proteger, tentando te manter na zona familiar. Às vezes ela vai sussurrar que é melhor não arriscar. Outras vezes, vai te fazer duvidar de si mesmo. Mas a diferença é que agora você sabe de onde essa voz vem. E isso, por si só, já muda completamente a forma como você responde a ela. Você começa a identificar, nos momentos do cotidiano, situações em que antes reagiria no automático. Uma crítica que antes te deixaria em silêncio agora te faz respirar fundo e responder de forma mais assertiva. Um relacionamento que antes te faria implorar por aprovação agora te convida a colocar limites. Uma oportunidade que antes te assustaria agora te provoca a agir apesar do medo. E é exatamente nesse ponto que você percebe que responsabilidade emocional não é peso, é liberdade. A liberdade de não repetir. A liberdade de escolher diferente. A liberdade de sair de ciclos que pareciam inquebráveis. E, acima de tudo, a liberdade de não permitir que versões antigas de você decidam o que a versão atual pode ou não pode viver. Porque, quando você assume responsabilidade, você também assume poder. E esse poder começa a empurrar lentamente você para uma forma mais consciente de existir. Mas a verdadeira virada acontece quando você percebe que essa responsabilidade não é apenas sobre o passado, mas sobre o agora. Sobre o momento em que emoções surgem, pensamentos aparecem, impulsos te puxam para longe do que você realmente deseja. E é aí que você começa a praticar algo essencial:
a escolha consciente no exato instante em que a sombra tenta assumir o controle. Esse é o início da maturidade emocional real, e, embora seja um processo gradual, ele prepara o caminho para a etapa mais profunda de todas, a integração da sombra. Porque enxergá-la é o primeiro passo, assumir responsabilidade é o segundo, mas viver em harmonia com ela é o que transforma completamente a sua vida. Quando você chega ao ponto de integrar sua sombra, algo silencioso, quase imperceptível, começa a se transformar dentro de você. Não é uma explosão de luz, não é uma revelação dramática, não é um antes e depois imediato. É mais parecido com reconhecer uma parte esquecida de si mesmo e dizer: eu sei que você está aqui, e eu não preciso mais te combater. A integração não é uma guerra vencida, é um pacto interno. Um acordo de honestidade. Uma reconciliação com o que você passou tanto tempo tentando esconder. A sombra não desaparece, ela muda de papel. Antes, ela era a força que tomava decisões no seu lugar, empurrando você para os mesmos padrões, os mesmos medos, as mesmas escolhas inconscientes. Agora, ela se torna um espelho. Em vez de controlar, ela avisa. Em vez de sabotar, ela sinaliza. E isso acontece porque você finalmente parou de fugir dela. A sombra não queria ser eliminada. Ela queria ser reconhecida, compreendida, ouvida. E quando isso acontece, ela deixa de gritar através do sofrimento e passa a sussurrar através da consciência. Integrar a sombra é entender que tudo aquilo que você julgava errado em você, inseguranças, traumas, impulsos, reatividade, necessidade extrema de aprovação, medo do abandono, não era um defeito de caráter, mas um mecanismo de sobrevivência. E quando você percebe isso, algo pesado cai do seu peito. Você deixa de se enxergar como alguém quebrado e começa a se enxergar como alguém completo. Porque agora você sabe que não precisa amputar partes de si para ser quem deseja ser. Precisa apenas iluminá-las. E é justamente essa luz que abre espaço para escolhas verdadeiras. Escolhas que surgem do que você realmente quer, e não do que sua dor antiga te dizia para fazer. Você começa a agir com mais calma, porque não está mais respondendo ao passado. Começa a perceber com mais clareza, porque não está mais projetando medos antigos em pessoas novas. Começa a viver com mais autenticidade, porque não está mais tentando provar nada a ninguém. E, aos poucos, percebe que a sombra não era sua inimiga, era a guardiã das partes que você não sabia como lidar. Esse processo traz uma força interna que não é arrogante, não é inflada, não é ilusória. É uma força silenciosa, estável, que nasce da consciência. Você se torna alguém menos reativo e mais profundo. Menos impulsivo e mais atento. Menos dependente e mais inteiro. E essa mudança afeta tudo: suas relações, sua forma de trabalhar, suas decisões, seus limites, sua autoestima. A vida deixa de ser uma sequência de repetições e se torna um espaço de criação. Um lugar onde você não está apenas sobrevivendo, mas escolhendo. E, ainda assim, integrar a sombra não significa que seus conflitos desaparecerão. Momentos de dúvida continuam surgindo, velhos padrões às vezes retornam, partes antigas tentam assumir o controle em dias difíceis. Mas agora você reconhece isso imediatamente. Você sabe de onde vem, sabe o que significa, sabe como responder. Não luta contra si mesmo, conversa com suas partes internas. Não se condena, se observa. Não foge, se compreende. E essa maturidade emocional é o que torna a integração um processo, não um destino. No final, você percebe que a sombra que você ignorava não estava tentando destruir sua vida. Ela estava tentando protegê-lo da dor que você nunca aprendeu a processar. E agora, ao vê-la, ao trazer consciência para ela, você finalmente se liberta do ciclo de repetir sem entender. Porque a sombra só domina suas escolhas quando você não a enxerga. Mas quando você a reconhece, quando a integra, quando a trata com honestidade, ela deixa de ser tirana e se torna guia. E é nesse momento que algo essencial acontece. Sua vida começa a se alinhar com quem você realmente é. Suas escolhas se tornam mais coerentes, seus relacionamentos mais autênticos, sua mente mais leve. E, pela primeira vez, você sente que não está mais sendo arrastado por forças internas que não compreende. Você sente que voltou para si, que está inteiro, que está consciente, e que agora, finalmente, pode escolher o caminho que sempre quis seguir.